Olá meninas, tudo bem? Eu sou o professor Alisson Fidelis e hoje a gente vai começar o estudo na área de circunferências, tá certo? Só que para estudar circunferência, a gente não pode dissociar, a gente não pode separar ela do círculo, mas apesar de eu mostrar alguns tópicos do estudo do círculo, alguns elementos que tem no círculo, mas o nosso foco principal vai ser o estudo da circunferência, tá certo? Olha só o que é que eu tenho aqui. Vamos aqui para o próximo slide. Deixa eu ampliar essa parte. Pronto. Olha só. Quando a gente pensa em um objeto no formato circular, né, a gente está pensando em um desses dois itens, ou o círculo ou a circunferência. Qual a diferença para os dois, né? A diferença dos dois? Quando a gente trabalha com o círculo, a gente trabalha com o preenchimento. Você pode notar aí nessa figura que ela está toda em azul. Então, toda essa região geométrica que está pintada de azul, que está sendo representada de azul, vai ser o círculo. Já a circunferência, que está aqui do lado esquerdo da tela, a união de todos os pontos que têm uma mesma distância até o centro. É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, todos esses pontos pertencentes à circunferência, ó, que tem a mesma distância do centro, tá certo? E aí a união de todos esses pontos ele é chamado de circunferência. Eu posso também dizer o seguinte, que a circunferência é a extremidade de um círculo, beleza? Então, por mais que as figuras sejam semelhantes, mas há essa diferença que a gente não pode se enganar. Quando eu falo de circunferência, eu estou falando na unidade linear. Quando eu falo no círculo, eu estou falando no preenchimento, né? Dessa área poligonal aí que está toda preenchida em azul. Mas, como eu disse, o nosso foco para este capítulo é o estudo da circunferência. Vamos estudar todos os elementos que aparecem na circunferência, como a aplicação das suas fórmulas. Algo importante também, ó, de lembrar, quando a gente trabalha com a circunferência, a gente trabalha com o comprimento da circunferência. A gente trabalha com o perímetro da circunferência. Já para o círculo, as questões que mais aparecem para a gente são as questões de área. Né? Área é essa região poligonal, como eu já havia dito. Tá certo? Eu posso aqui até destacar alguns elementos referentes a essa circunferência aqui, que são o seguinte. Deixa eu apagar esses aqui. Pronto, esse aqui já vai me servir. Esse elemento, cara, é um assunto que com certeza vocês já passaram. O diferencial é que nas questões a gente vai sempre aprofundando o nível, tá? Mas esse elemento aí que está em azul, na circunferência, ó, isso aí é o raio. O segmento que vai do centro da circunferência até a extremidade dela, o nome é raio. Então, esse é o raio da circunferência. Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse é o raio da circunferência, certo? Lembrando, uma circunferência ela tem infinitos raios. Ela não tem um, ela não tem dois, ela não tem só três, ela não tem só quatro. Ela tem infinitos raios, certo? Lembrando que todos têm que ter o mesmo comprimento. Você não vai ter nunca uma circunferência que tenha um raio 10 e um raio 9. Não, não existe isso. As circunferências todas, os seus raios têm que ter o mesmo comprimento. Tudo bem até aqui? Beleza. Vamos para outro elemento aqui, ó. Outro elemento importante, que é o seguinte. Qualquer segmento que parte de uma extremidade da circunferência até qualquer outra extremidade oposta, em qualquer direção, tá? Então vamos supor que eu tenha esse segmento aqui, que vai do ponto A
até o ponto B. Eu posso afirmar que esse segmento AB ele é chamado de corda. Aqui, ó, corda da circunferência, tá certo? Eu posso marcar ele para qualquer direção. Eu posso, por exemplo, vir aqui embaixo e desenhar uma outra corda. Aqui, ó, vou chamar essa corda de CD. Pronto. Aí eu tenho que o segmento CD também ele é chamado de corda, certo? Também existem infinitas cordas, vai depender da direção que eu colocar, eu desenhar ela, tá? Existe uma corda que ela é a maior corda da circunferência, né? A maior corda da circunferência é chamada de diâmetro. E vocês sabem já de outras épocas que o diâmetro ele vai de uma extremidade para a outra, passando pelo centro da circunferência. Então, esse aqui, ó, vou riscar ele para cá. Deixa eu pegar uma outra cor para ficar destacado. Pronto. Vou riscar ele aqui, ó. Pronto. Então, vou chamar esse diâmetro de EF. EF. Terá as extremidades EF. Gente, é um diâmetro, mas não deixa de ser uma corda não. Ó. Vai de uma extremidade até a outra. Só que essa é uma corda especial. Essa é a maior corda de uma circunferência, que é o diâmetro. Deixa eu anotar aqui. Esse aqui vai ser o diâmetro da circunferência. E aí também dá para perceber o seguinte, que dentro do diâmetro, o diâmetro em si, ele comporta dois raios. Olha só, da extremidade, do centro, melhor dizendo, do centro da circunferência, aqui ó, até a extremidade é um raio. Então eu tenho um raio aqui. Ah, mas do outro lado também aparece outro raio, ó, porque também vai do centro até a extremidade. Então aqui eu também tenho um outro raio. Aí eu posso afirmar matematicamente que o diâmetro representado aqui pela letra D, ele equivale a 2 raios. Essa relação aqui a gente utiliza com muita frequência. Né? Sem falar que eu posso também citar o contrário. Eu posso dizer aqui que o raio é só passar esses dois dividindo. Então eu posso dizer que o raio é a metade do diâmetro. Tá certo? Então, essas foram as informações iniciais a respeito da circunferência. E aí a gente também encontra outros elementos, certo? Que eu vou mostrar aqui, ó, nesse próximo slide. Pronto, esse daqui. Nesse slide, eu quero focar a relação dessas retas. Essa reta R, essa reta T e essa reta S. Bem, isso aí se trata da posição relativa entre reta e circunferência. Então, a posição que a reta ocupa em relação à circunferência. E aí nós temos três. Nós temos essa reta R, que eu vou dizer que ela é uma reta externa à circunferência. Aqui, ó, ela é uma reta externa. Ela não tem nenhum ponto em comum. Ela não toca a circunferência. Outro detalhe, no slide tem ela nessa direção, mas pode ser em qualquer direção, em qualquer sentido. Né? O importante é que ela não toque a circunferência. Toda reta que não toca a circunferência, ela é uma reta externa à circunferência. Tem essa reta T, aqui, ó, que ela toca aqui em um ponto. Então, essa é dita tangente. Ó, tangente. Toda reta que toca a circunferência em um ponto apenas é uma reta tangente. Eu já posso colocar aqui para vocês, ó. Ela toca em apenas um ponto. Olha aí. Fácil, né? Vamos para a reta S. A reta S, olha o desenho dela. Você consegue observar que a reta S, ela toca nesse ponto aqui e toca nesse ponto. Toca em dois pontos.
Então, toda reta que toca a circunferência em 2 pontos, ela é chamada de reta secante. Pronto, a reta secante, ela toca a circunferência sempre em 2 pontos. Essas 3 retas que eu falei, são as 3 situações em que a gente tem a posição relativa entre retas e circunferência, certo? Também posso comentar a posição relativa entre um ponto e uma circunferência, né? Que é bem simples, repara, eu vou utilizar aqui esse ponto A, pronto, vou pegar esse ponto A que já está aqui marcado. Perceba que ele está sobre a circunferência, Então eu digo que ela pertence à circunferência, tá certo? Então o ponto A, ele pertence à circunferência. Ele está sobre a circunferência. Pronto, está aqui, circunferência. Eu vou colocar aqui, vou utilizar como base também o ponto N. Olha aqui esse ponto N, onde ele está. Ó, gente, esse ponto N, ele está na região dentro, está dentro da circunferência, né? Então, eu digo que esse N, ele é interno. No caso desse ponto N, ele será interno à circunferência. Circunferência. Ok. E eu posso aqui, ó, vou criar um outro ponto, tá? Eu vou criar o ponto, se eu ver, vou criar o ponto X aqui fora. Ponto X. Aí, esse ponto X, obviamente, ele está fora da circunferência. Se ele está fora da circunferência, ele é chamado de ponto externo à circunferência. Então, deixa eu acrescentar aqui embaixo que esse ponto X, ele é externo à circunferência. Circunferência. Pronto. Eu tenho essas posições relativas, né? Em relação ao ponto e em relação à reta. Quando eu falo de ponto, a posição relativa entre o ponto e a circunferência, ele pode pertencer à circunferência, é o caso do ponto A, quando ele é desenhado lá em cima da circunferência. Eu tenho o ponto N, que eu peguei como referência, ele está dentro da circunferência, então ele é interno à circunferência. E tem o ponto X, que eu criei ali embaixo. Esse ponto X está fora, então ele é externo à circunferência. Beleza? Agora, quando eu me refiro à posição relativa da reta e à circunferência em relação à circunferência, aí essa posição relativa ela pode ser externa, tangente ou secante. Se for externa, ela não toca a circunferência. Se for tangente, ela toca em apenas um ponto. E se for secante, aí ela vai tocar em 2 pontos. Tá certo? Tudo bem até aqui? Vamos prosseguir, né? A relação matemática que a gente vai aplicar com mais força, com mais ênfase, né, no estudo da circunferência é a do comprimento da circunferência, ok? Quando eu falo de comprimento da circunferência, gente, eu estou falando na medida linear. Então, olha aí como é que a gente tem essa situação. Você pega uma circunferência qualquer, né? Eu peguei aqui como exemplo uma fita no formato de um círculo, de uma circunferência, e aí é como se você cortasse em algum ponto essa circunferência e estirasse ela. Ó, cortasse e estirasse. Pronto. Esse segmento aqui que vocês estão observando aqui, ó, que está representado por esse pedaço da fita, é o comprimento. O comprimento ele tem que ser linear. Então, esse exemplo aqui, ó, é muito bom para a gente observar. E como é que eu faço para calcular esse comprimento? Aí a gente tem
essa relação matemática que vocês estão vendo aí embaixo, que é o comprimento igual a 2πr. Lembrando que esse π ele é um número irracional que vale aproximadamente 3,14. Para nono ano, a gente utiliza muito, né, esse 3,14. Ele é um número irracional, é um número aproximado. Quando a gente fala de provas de Enem, né, ele geralmente utiliza o π como sendo igual a 3. Por quê? Ele utiliza para facilitar os cálculos, né? O que não quer dizer que de repente não apareça para você um π igual a 3,1. Como é que você, enquanto aluno, você vai saber qual dos três você vai usar? A questão ela vai te indicar. Então não precisa se preocupar. Se ela quiser o π 3,14, ela vai dizer. Se ela quiser o π 3,1, ela vai falar no seu enunciado, né? Ela vai dizer adote π igual a 3,1. Use o π igual a 3,1. Tá certo? Então, em relação a isso, não se preocupa que a questão ela vai trazer isso para vocês, ok? Para reforçar esses conceitos sobre a circunferência, né? Para reforçar os elementos, para reforçar a fórmula, vamos fazer alguns exemplos, ok? Então, eu tenho aqui o primeiro, que é o seguinte, que foi uma questão do Enem, né? Que fala assim, a figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões, visto de cima. Nessa representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros e ocupam circunferências de raios 3 e 4 metros, ambas centradas no centro O, no ponto O. Em cada seção de funcionamento, o carrossel efetua 10 voltas. Quantos metros uma criança sentada no cavalo C1 poderá percorrer a mais do que uma criança no cavalo C2 em uma sessão? Olha aí, o que eu tinha comentado, né? Ele fala, use 3 como aproximação para π. Então, nas questões de Enem, da prova do Enem, geralmente ele utiliza isso, né? Para facilitar os cálculos da gente. A ideia da questão é o seguinte, você tem duas seções aí do carrossel. Você tem essa menorzinha aí, que vai ter o raio menor, né? Obviamente, que é essa C2 aqui, ó. Deixa eu marcar aqui o raio dela. Aqui, ó. Esse raio, a questão está valendo que vale 3 metros. E você tem um outro aqui maior, que eu vou marcar para cá. Vou marcar até lá o C1. Pronto, aqui, ó. Esse outro raio aqui está valendo 4 metros. E aí, é um carrossel, ele vai girar. A gente tem que encontrar o comprimento de cada um deles e depois multiplicar por 10, porque cada seção dessa vai dar 10 voltas. Então, vou chamar o seguinte, vou chamar aqui de C1 o comprimento que vai ter raio maior, certo? Para calcular esse comprimento, não tem uma relação matemática, não tem uma fórmula. Vamos utilizar ela. Esse comprimento é 2πr. 2 vezes π vezes r. Ora, esse π a questão está falando, aqui ó, nesse ponto. Use 3 como aproximação, então a gente vem para cá e coloca o 3. Já o raio, como eu estou com C1, eu estou com essa maior, o raio está valendo 4. Olha aqui. Então, C1 vai ser igual a 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Gente, uma volta apenas vai me dar um comprimento de 24 metros. Mas lembre que a questão está querendo em 10. Só porque são 10 voltas. Aí quando eu fizer 24 vezes 10, esse 10 é referente ao número de voltas, olha aqui onde ele fala, aí a gente vai ficar com 240 metros. Quem está nesse carrossel, quem está sentadinho aí, nesse C1, após 10 voltas, ele percorreu uma distância linear de 240 metros. Aí agora, daí eu vou fazer a mesma coisa com o C2. Perceber quanto é uma volta
depois multiplicar por 10, porque ambas as seções, elas darão 10 voltas. Eu vou chamar aqui de C2. Fórmula do comprimento, né? Ó, πr ao quadrado. Aí eu tenho aqui nesse caso, esse 2 aqui é da fórmula, o π está valendo 3, e o raio seria o 3 também. Comprimento 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Olha aqui, 18 metros. O que é que a gente não pode esquecer? São 10 voltas. Beleza, exatamente. Aí eu venho aqui, ó, vou multiplicar por 10. Então, 18 vezes 10. O que vai fechar em 180, né? 180 metros. Desse ponto, eu já tenho calculado aqui, ó, a gente já calculou a distância total que cada um vai percorrer. O que ele está querendo é a diferença. Olha aqui na pergunta, ó, que está desse lado aqui. Quantos metros uma criança sentada no cavalo C1 percorrerá mais do que uma criança sentada no cavalo C2? Então, só vou subtrair aqui, ó. Só vou fazer C1 menos C2. O que vai me dar C1 está valendo 240 menos 180. E aí, 240 menos 180, gente? Isso vai para 60. 60 metros. Então, essa distância seria de 60 metros e seria a nossa letra B. Tá certo? Beleza? Tudo bem? Ok. Então, essa foi uma primeira aplicação dessa relação matemática, tá? Para a gente ir aprofundando esses conceitos. Perceba que é uma questão do Enem, né? E que foi uma questão que a gente conseguiu resolver com certa facilidade. Tá certo? Então, estudando, se dedicando, vai dar tudo certo. Vamos para um próximo exemplo, para a gente poder aprimorar mais esse conceito de circunferência. Olha, a próxima questão está aqui. Lembrando que essas questões, gente, eu peguei elas do módulo AZ. É o módulo que vocês vão enfrentar do material AZ, o material que vocês vão ter no ano que vem. E tá vendo que são questões bem tranquilas de trabalhar, são questões dentro do contexto e que direcionam você muito bem para quando chegar o seu momento de fazer a prova do Enem. Tá certo? Vamos para essa segunda questão aqui. Ela diz o seguinte: um homem, determinado a melhorar a sua saúde, resolveu andar diariamente numa praça circular que há em frente à sua casa. Todos os dias, ele dá exatamente 15 voltas em torno da praça que tem 50 metros de raio. Use 3, olha aí, mais uma vez, está vendo o que eu disse? Aproximação de 3 para o π. Qual é a distância percorrida por esse homem em uma caminhada diária em quilômetros? Então vamos fazer esse cálculo, né? O que é que eu tenho aí? Eu tenho raio. O raio está valendo 15. Deixa eu acrescentar ele aqui, ó. O raio está valendo 15. Não, perdão, o raio está valendo 50. 15 é o número de voltas. Então deixa eu corrigir essa parte aqui. O raio está valendo 50. Aqui, 50 metros. E o número de voltas são 15. Então deixa eu botar aqui, 15 voltas. Pronto. Vamos calcular a distância dele? Vamos ver quanto é que ficou? Como essa praça ela é no formato circular, é claro que ele vai andar pela circunferência da praça. Tá certo? Então, para calcular esse comprimento da circunferência, não tem uma relação matemática, não tem uma fórmula. E seria essa daqui, ó. Comprimento é igual a 2πr. Daí eu vou só substituir os valores que eu tenho agora. Repare, o comprimento da praça vai ser 2 vezes 3. Nessa questão específica, ele está pedindo π como sendo 3. Tá? Você tem que acompanhar o que a questão disse. Ora ele vai pedir 3, ora ele vai pedir 3,1, ora ele vai pedir 3,14. Como eu disse,
Quando são questões específicas do Enem, aí eles utilizam 3. E o raio? Vamos para o raio. O raio está valendo 50. 50 metros aqui, ó. Pronto. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 50, a gente vai para 300 metros. 300 metros. Cuidado na unidade, viu? Lembre que a gente está fazendo tudo em metros porque o raio está em metros. Então a gente tem que respeitar a unidade. Ao todo são 15 voltas. Então, uma volta apenas. Isso aqui é uma volta. É um comprimento, que é referente a uma volta. Pronto. Como são ao todo 15 voltas, eu vou fazer 300 vezes 15. E aí, gente, 300 vezes 15, olha. 3 vezes 15 dá 45, né? Tá aqui 45. E os dois zeros eu só vou acrescentar. Então, 0 para cá, 0 para cá. Mas, olha a unidade, tá? Cuidado. É em metros. Então, essas 15 voltas, ele faz a caminhada referente a 4.500 metros. Mas a questão, olha as alternativas. Elas estão todas em quilômetros. Isso quer dizer que a gente vai precisar transformar em quilômetros. Tá vendo que a resposta aqui, ó, já vai dar a letra E, né? Mas mesmo assim, deixa eu mostrar a vocês como transformar isso aqui em quilômetros. O que é que a gente sabe? Que 1 quilômetro, ele equivale a quantos metros? Beleza, exatamente, 1.000 metros, né? Essa é fácil. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, qualquer valor que tiver em metros, olha a direção da seta, tá? Qualquer valor que tiver em metros, e eu queira transformar em quilômetros, então eu preciso dividir por 1.000. Então, para fechar, 4.500 dividido por 1.000, eu posso simplificar esses dois zeros, ó, cortei, o de baixo também, a mesma quantidade de zeros que eu corto em cima, eu corto embaixo, e 45 dividido por 10 vai ser 4,5, só que agora em quilômetros. Então, tá aqui nossa resposta certa. Como a gente percebeu, já tinha sido a letra E. Beleza, gente? Então, para o cálculo de comprimento, basicamente essa fórmula. Claro que com o passar do tempo, né, com o passar das questões, a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Mas você precisa conhecer o raio, você precisa conhecer a corda de uma circunferência, o diâmetro dela, né, essa própria fórmula aí do comprimento. Não é difícil as questões se referirem ao comprimento como perímetro, tá? Perímetro do círculo, né? Também pode aparecer para vocês. O que é o perímetro do círculo? Seria justamente o comprimento da circunferência. Beleza, meninos? Então, foram essas duas questões. Fico por aqui. A gente daqui a pouco faz alguns exercícios, tá certo? Muito obrigado. Até mais, gente. Tchau.